Eu quero saudar a todos com a paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail para contato é trabalhandoparosenhor@gmail.com. Eu te convido a meditar nessa mensagem baseada em João capítulo de número 10, versículos de números 27 e 28. Eu quero compartilhar com você uma inspiração especial que o Senhor tem me concedido. E eu quero compartilhar esta inspiração com você, meu amado, minha amada. Eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade espiritual para a sua vida. Começa do versículo 27 do João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Versículo 28 de João capítulo 10, João Evangelho. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Como eu posso ouvir a voz do Senhor? Primeiro, eu só posso ouvir a voz do Senhor se eu obedecê-lo. Em João capítulo 15, ainda Evangelho, versículo 14, nos diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Essa ordem do Senhor Jesus, dizendo, fareis ou farão o que eu vos mando, é algo que precede uma vida de intimidade, uma vida de comunhão verdadeira, uma vida de sensibilidade espiritual, que ela é precedida também de uma comunhão verdadeira. Então é necessário que nós entendamos, de uma vez por todas, que neste mundo, com um contexto tão contaminado ideologicamente, um contexto tão contaminado teologicamente, a nível moral, a nível ético, a nível político, etc. Esse mundo, ele de certa forma, ele exerce uma grande influência sobre muitas pessoas, e por causa disso, muitos acabam cedendo a essas influências, e por esse motivo não conseguem processar bem as coisas do Senhor, a voz do Senhor, e por isso, em muitos casos, não fazem exatamente o que o Senhor manda, por motivo de força das pressões do mundo, da pressão da sociedade, dos familiares, dos amigos, etc. Então é muito interessante que saber ouvir a voz do Senhor é o mesmo que obedecer o Senhor, conforme João capítulo 15, versículo 14, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Como eu posso ouvir a voz do Senhor? Somente obedecendo? Não, eu posso ouvir do Senhor também amando o Senhor. Em João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, eu posso ouvir a voz do Senhor obedecendo a ele e também amando. Agora, eu só amo o Senhor se eu praticar, quer dizer, se eu amar os seus mandamentos, guardando os seus mandamentos. Quer dizer, se a palavra do Senhor não nortear a minha vida, se a palavra do Senhor não orientar a minha vida, se a palavra do Senhor não for lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, de maneira nenhuma eu vou provar que amo o Senhor. Eu não amo o Senhor porque digo que amo o Senhor. Eu amo o Senhor quando eu pratico a palavra dele, quando eu amo a sua palavra. Porque quando eu amo a sua palavra, automaticamente eu amo o Senhor. Qual outra maneira de ouvir a voz do Senhor? Também está falando aqui de praticar a sua palavra. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, está escrito: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25 de Mateus 7, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esta rocha é Cristo. As chuvas da vida, os vendavais da vida, as tempestades da vida, de forma a ser algo assim, tentando derrubar a sua fé, tirar a sua esperança, que é o mesmo que derrubar essa casa. Essa casa somos nós. Mas quando você pratica a palavra do Senhor, a sua vida está alicerçada em Cristo, que é a nossa rocha eterna. Então,
Mesmo que a sociedade te reprove, mesmo que as pessoas te persigam, mesmo que as pessoas sejam injustas com você, a sua casa, a sua vida espiritual não irá ruir, não irá cair, não irá desabar, você não verá a derrota. Sabe por quê? Porque quem edifica a sua vida espiritual, a sua fé espiritual em Cristo, está edificando sobre a verdade única. A verdade é totalmente explicável pelas Escrituras. O Senhor Jesus é a verdade que liberta, é a verdade que mostra um caminho que você vai chegar ao lugar onde Deus quer que você chegue. O Senhor Jesus é a verdade que faz com que você seja livre e seja protegido contra as mentiras deste mundo. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Muitas pessoas hoje, elas querem colocar em sua vida algumas coisas que a Bíblia não respalda. E isso está acontecendo em muitas igrejas, na vida de muitos crentes. E isso é muito perigoso. Se algo que você vê em algumas igrejas não existe respaldo na palavra para que aquilo exista dentro das igrejas, como é o caso de coreografias, como é o caso de danças, como é o caso de outras coisas estranhas também, iguais a essas, dentro das igrejas, então, meu amigo, você fica entre um caminho e outro. Por quê? Porque se você obedecer a palavra, você não vai participar dessas coisas. Se você desobedecer a palavra, você vai participar dessas coisas. Pense nisso. Não há respaldo. A palavra de Deus deixa bem claro que o Senhor Jesus se referiu à sua casa dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Dentro do templo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não há nenhum respaldo para haver coreografias e danças nos templos, ou forró, etc. Então, meu amigo, se você participa disto, saiba que não existe de forma nenhuma um respaldo bíblico para isso acontecer dentro da casa do Senhor. Como Deus vê os que não obedecem à sua voz? Como é que Deus vê aqueles que não obedecem à sua voz? Ele vê como indisciplinados ou desobedientes. Hebreus capítulo 12, versículo 8 está escrito: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É a palavra de Deus que está dizendo. O que é disciplina? É você ser colocado em um contexto fundamentado nos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Se você não estiver dentro desses ensinos ou submisso a esses ensinos, então o Senhor, não eu, igreja nenhuma, mas o Senhor nos trata como bastardos. Seguidores, como Deus vê os que não obedecem à sua voz? Seguidores de outro evangelho, isto é, excomungados. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos anunciado, seja anátema. É muito triste isso. Existem pessoas que, por uma questão de opinião, por uma questão de autocracia, sabe o que é autocracia? É o seu autogoverno. Ela se governa, não é Deus que a governa. Ela não vive debaixo da teocracia, ela vive na autocracia. Ela faz aquilo que a cabeça dela orienta a fazer. Tem muitos crentes hoje que são autocratas. Eles vivem debaixo de um governo próprio. A própria cabeça dele é que manda nele. Então, e ele constrói muitos conceitos paralelos à Bíblia, porém que não são fundamentados nela. E são muitos crentes, e eles ocupam várias posições nas igrejas locais, de ministério a membro de banco, enfim. E isso está acontecendo nos nossos dias, e isso é notório, e isto não é segredo, porque infelizmente está acontecendo. O Senhor falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, existe a voz do Senhor, existe a voz da própria consciência, existe a voz do mundo, e existe a voz dos demônios.
Por esse motivo está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Por isso está escrito em 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aqui foi uma palavra profética de Paulo a Timóteo, falando que no fim dos tempos, muitos demônios entrariam nas igrejas e usariam os seus próprios líderes para contaminar o rebanho. E isso já está acontecendo. Já viu aquelas igrejas que você chega de repente na hora da oração, na hora do cântico, as pessoas apagam as luzes, fica só aquela luzinha, parecendo luzinha de boate? Eles têm várias justificativas para essa prática. Porém, isso não é coerente. Se esses tais fossem suficientemente humildes, antes de acontecer tudo isso, falar assim, Senhor, eu estou com uma ideia aqui de fazer assim, uma inovação, uma mudança na igreja. Se eles fossem jejuar e orar, com certeza absolutíssima, o Espírito Santo iria falar com eles, não quero isso na minha casa. Se a casa é do Senhor, as regras procedem do Senhor da casa. Nenhum pastor neste mundo é dono de igreja local ou outra, não é. Eles são apenas administradores, eles são apenas mordomos. O que é um mordomo? É um administrador daquilo que não lhe pertence. Toda a glória é para o Senhor. Tudo é do Senhor. As ovelhas são do Senhor, o poder é do Senhor, a sabedoria é do Senhor, a palavra é do Senhor, tudo que foi criado é do Senhor. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, nós temos que fazer como o salmista. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor é o dono de todas as coisas. O Senhor só não participa, não compartilha coisas erradas e antibíblicas. Mesma coisa acontece com aqueles que têm visões, que têm revelações e que não estão respaldadas nas Sagradas Escrituras. A nossa fé não pode ser baseada em nenhuma experiência sobrenatural que não tenha o respaldo das Escrituras. Então nós temos que ter muito cuidado com isto, porque principalmente em igrejas pentecostais, pois eu sou de uma das Assembleias de Deus, e eu digo para os irmãos, creio e inclusive Deus me usa, muitas vezes me usou em profecia, palavra profética, visões, já tive visões, revelações assim orando e que se cumpriram. Às vezes estou conversando com uma pessoa e Deus me revela a vida dela, me revela o que está acontecendo com ela, até o que ela pensou, Deus me revela, mas isso acontece quando Deus quer. Eu sou batizado no Espírito Santo há 40 anos. E eu não falo línguas estranhas quando eu quero, ou quando alguém manda. Não. Porque, olha só, as línguas estranhas pertencem a quem? A quem pertence a língua estranha? Não pertence ao Senhor? Se pertence ao Senhor, é Ele que controla. Concorda comigo? Uma questão muito simples. Muita gente ainda não perceberam que essas tais doutrinas de demônios, que fala em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, é uma interferência nas coisas corretas, certas e exegeticamente aceitáveis por Deus dentro das igrejas locais. Então nós temos que ter muito cuidado. Precisamos de orar a Deus e pedir sabedoria, porque o intérprete das Escrituras Sagradas é o Espírito Santo. E o Espírito Santo ilumina a nossa mente para nós termos um entendimento correto das Sagradas Escrituras, texto, contexto, etc. Então é necessário que tenhamos muito cuidado com isso, porque o Senhor deixou bem claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sabe, existem igrejas, por exemplo, que no tempo do carnaval, elas colocam bloco de samba com placas sobre Jesus e tal e tal. Ainda diz assim, não, mas teve até pessoas que foram salvas, mas elas foram salvas de uma maneira completamente errada. Se você pegar uma pessoa cheia de demônios, uma pessoa praticante de religiões afro, vesti-la ela de pastor, entrar numa igreja e ela disser, eu sou pastor não sendo, e ela começar a ler somente
o Salmo 23, por exemplo, ou o Salmo 91, e perguntar quem quer aceitar Jesus, pode acontecer muita salvação, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então é muito relativo dizer, eu saí num bloco carnavalesco, gospel, né? E houve salvação. Pô, a palavra foi falada, tudo bem. Agora, veja bem, os métodos, eles devem ser bem pensados, porque a nossa sabedoria vem de Deus. Ora, se Jesus trabalha para tirar as pessoas do mundo, e o carnaval é do mundo, não precisa nem ser nenhum Einstein para chegar a essa conclusão, né? O carnaval é do mundo, o baile gospel, esses baile funk é do mundo, esse rock é do mundo, e vai outras coisas mais, samba, pagode, etc. Como que agora vai trazer essas coisas para dentro da casa do Senhor e rotulá-las de funk gospel, pagode gospel? É bonitinho, né? É muito bonitinho. Porém, está totalmente fora. A Bíblia fala em relação a essas coisas, como fundamento que eu estou falando, primeiro de João, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, se essas coisas são do mundo e é para não amá-las, como é que eu vou pegar aquilo que é do mundo e rotular de gospel, de coisa de Deus? É um raciocínio completamente estranho, não é? Não, mas Paulo falou, firme de tudo para com todos, para se possível ganhar alguns. Mas isso não tem nada a ver com essas estratégias. As nossas estratégias, essas precisam ser totalmente orientadas pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Se não for assim, nós não seremos ovelha do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.